Nessa história, um vídeo é reproduzido mostrando uma multidão de fofoqueiros se reunindo ao redor de um cara fantasiado de urso, porque ele acha que é assim que se conquista o coração de uma mulher. Ele joga a fantasia pra cima, revelando o seu melhor penteado de cabelos oleosos e se declara pra crush. Quer ser a razão do meu fim de semana? A garota apenas lança um: meu filho, a gente só se conhece faz um mês. Como se ele já estivesse pedindo o financiamento para comprar um apartamento juntos. Em seguida, joga um shade pesadíssimo: você é feio demais para mim. Nunca vai rolar. A plateia ri como se estivesse num stand-up de humor. De repente, uma alma caridosa aparece para dispersar a turma e diz: vocês estão filmando o coração dele sendo pisoteado. Mas é tarde demais. O estrago já aconteceu. Corta para ele, sentado na frente do PC, revendo o próprio flop amoroso, enquanto afoga as mágoas num hambúrguer gigante com uma coquinha zero. É claro, porque o lanche é o melhor ombro amigo. Ele recebe uma ligação de Lanchial, sua amiga de infância, que o convida para um karaokê para espantar a fossa. Ele quer dizer sim, quer se divertir, mas o coração diz: não, fica nas cobertas. Ele desliga na cara de Lanchial, que fica chateada. A amiga de Lanchial diz para ela: esquece ele é um casinho perdido. Mas Lanchial não quer deixar o brother para trás. Ele é o seu melhor amigo, ou pelo menos era. Trancado no quarto, Sheng afunda nas lágrimas junto com o pacote de fandangos que ele acabou de detonar. Ele recebe uma mensagem fofa de Lanchial: você é o raio de sol que atravessa até as nuvens. Ele murmura para si: raio de sol? Só se for um raio-x para detectar minhas fraturas na alma. Coitado. Ainda assim, ele joga para dentro tudo o que encontra na geladeira até se engasgar. Um pedaço de coxinha entala na garganta. Ele bate nas costas, escorrega da cadeira, pá! Cai no chão como um frango frito. Nesse momento, flashbacks vêm à cabeça. Vemos ele sendo zoado pelos colegas, a família que deu as costas para ele, a dor que sempre sentiu por ser rejeitado. Então, tudo se mistura num turbilhão de emoções. De repente, puf! Uma luz cegante aparece. Ele recebe o pacote supremo para iniciantes. Ele é teletransportado para um lugar brilhante, enquanto o narrador diz: parabéns, você deu respawn. Sheng abre os olhos, se belisca para ter certeza que é real. Acende a luz e se depara com um espelho mostrando um novo eu. Ele ficou magro, gostosão, um verdadeiro colírio para os olhos. Ele se belisca mais uma vez para ter certeza. É real? Será que ele é o protagonista que ninguém esperava? Uma voz dentro de sua cabeça fala novamente, informando que ele adquiriu com sucesso o pacote de presentes para iniciantes. Ele entra em pânico, olha para um lado, depois para o outro, como se estivesse sendo hackeado pelo Wi-Fi do vizinho. A voz continua, toda pomposa. Ele é o escolhido do destino e se apresenta como seu centro sensorial inteligente. Seu nome? Nicholas. Sheng fica chocado. Faz aquela cara de isso é um golpe do Pix, mas depois se conforma. Ele já leu vários mangás em que o protagonista volta no tempo que já sabia exatamente o que estava rolando. Ele ativa o sistema que revela o pulo do gato. Ele consegue trocar gordura por pontos de habilidade. Ou seja, quanto maior a pança, maior o poder. Isso quer dizer que meu buchinho é, na verdade, um tesouro. Ele pensa. Pra provar que é o brabo, ele dá um socão na mesa e quase quebra a mão. Ops, fracasso. Mas tudo bem, é assim que se sobe de nível, diz o Nicholas, tentando dar um up na moral do pobre coitado. Ainda para completar o pacote, ele recebe um brinde. O companheiro supremo chamado melhoramento de parte bucal. Sheng fica se perguntando: isso é um power-up ou um tratamento dentário? Nicholas revela que essa habilidade turbina o corpo, aumentando os sentidos, a resistência e o apetite. Ainda enquanto o tutorial rolava, ele é interrompido pelo telefone tocando. É Lanchial pedindo socorro. Do outro lado, um dos pretendentes rejeitados de Lanchial deu a louca. Ele a puxa pelo braço e quer satisfações. Eu fiz tudo pra você, mulher. Por que me trocou pelo fracasso do Sheng? Lanchial quer se soltar enquanto ele joga essa DR pesada.
De repente, a porta é escancarada. Pum! É o Shang aparecendo para salvar o dia, só para dar de cara na porta que se fecha na cara dele. Ainda assim, ele bate de novo, exigindo que o maníaco a solte, enquanto os outros riem dele, dizendo: "Você quer salvar a princesa ou quer contratar um chaveiro campeão?" Eles debocham. Mas Shang é brasileiro. Ele não desiste nunca. Ele se impõe, exigindo que deixem Lan Xiao ir. O líder ri na cara dele, até que ele se lembra que é o escolhido pelo destino. Ele aciona a única habilidade que ele consegue usar neste level, o desprezo do rei, que é de graça, mas é um golpe psicológico pesadíssimo. Com um simples olhar, ele faz o líder ter uma dor de cabeça que nem a da ressaca de um fim de semana na balada. O sujeito joga os joelhos no chão, vencido pelas enxaquecas, enquanto Shang observa tudo com um sorrisinho de quem sabe que é o nome dele que ficou na história. E assim, ele salvou o dia e nem precisou dar um soco. O sistema informa que há 5% de chance da habilidade fazer o inimigo entrar em Berserk, ou seja, ele pira na batatinha. Joga o cérebro para escanteio e parte para cima para dar porrada. Ainda refletindo sobre essa possibilidade, o líder, pimba, enlouquece. Agarra Shang pela gola da camisa e parte para cima para dar um soco na fuça do ex-gordinho. Shang, que já sabe que essa é exatamente a habilidade que deu tilt, joga um: "Nicholas, essa habilidade é ridícula. Me ajuda pelo amor de Deus." Mas o Nicholas é categórico e diz: "Sinto muito, campeão. Seus pontos estão zerados. É fim de festa pra você." Shang se vira pra Lan Xiao pedindo socorro, mas ela faz o que qualquer pessoa sensata faria: vaza na velocidade da luz, deixando o coitado pra se lascar sozinho. Ele nem é reconhecido na nova versão. É como se ele tivesse usado o Photoshop pra dar um grau na pele, ou na pança, né? Neste momento, o líder joga Shang pra cima de uma mesa. Bum! Ele bate as costas como um pacote de espinhas caindo de um caminhão. Mesmo assim, ele se levanta valente. Ou quase. O agressor se aproxima, garrafa na mão, enquanto Shang gagueja: "Vá, embora, por favor." Mas o Berserk quer é briga. Com o fim das alternativas, Shang joga com a sua melhor habilidade, que é comer tudo que vê na mesa, enquanto os outros caem na gargalhada. Eles o chamam de porco desfomeado, enquanto ele mandaria um: "Vocês riem, mas é assim que se vence as dificuldades." O líder o sacode pela gola, enquanto o nosso ex-bolota se entope de alimentos para dar um up nas habilidades. E exatamente neste momento, ele recebe o grande chamado de Nicholas. Ele acumulou pontos para resgatar uma nova habilidade. E Nicholas pergunta: "Quer resgatar a ressonância mental?" Nosso gordinho nem pensa duas vezes e já responde: "Quero." Com um raio mental, ele paralisa o líder exatamente na hora que ele ia dar o golpe final. E é neste momento que o coração do agressor se despedaça. Ele joga a garrafa para longe, desaba num choro piedoso: "Shang, eu te amo." Comovido pelas próprias emoções, ele abraça Shang, enquanto suas lágrimas escorrem nas bochechas dele. Shang, que quer é dar o fora, faz aquela cara e pensa: "Isso ficou muito estranho." Ainda assim, ele se afasta, rejeitando as investidas amorosas, enquanto se pergunta se ninguém quer ele para um date. Devastado, o líder se joga nos ombros dos amigos para chorar suas mágoas, enquanto Lan Xiao entra junto com a polícia, para encontrar o lugar transformado num grande rolê de reconciliação. Depois de tudo, Shang se senta sozinho, reflexivo. Ele quer se tornar a versão 2.0 dele, para se proteger, ou pelo menos para ninguém dar um fim nas coxinhas que ele quer guardar. Seu estômago ronca. É hora de ir para casa e preparar um banquete de comemoração para ele mesmo. No dia seguinte, Shang recebe uma ligação do seu colega, que joga na cara dele: "E a jornada de CLT, irmão? Esqueceu que é dia de pagamento?" Ao ouvir essa palavra mágica, ele salta da cama para dar de cara com o espelho e tomar o maior susto da vida. Ele ficou magro que nem um graveto. Isso o decepciona demais, já que ele prometeu a si mesmo que seria o Giga Shed da nova era. Nicholas entra na onda para dar o papo. Ele ficou fraco demais por usar suas habilidades e precisa de gordura para se reforçar. Shang se arrasta até a geladeira.
que é a mesma que ele quer usar para se entupir. E o que ele acha? Apenas uma base de hot pot. Ele manda para dentro assim, a seco, quase engolindo junto o pote de plástico. Depois jura para si que nunca mais quer nem ver um hot pot na vida. Nicholas joga um deboche. Ainda é pouquinho para usar minhas skills, irmão. Com essa motivação para engordar, Sheng parte para trabalhar. Ele se arrasta até o vestiário para se trocar. E ele nem se surpreende. O lugar está mais vazio que a conta dele. Ele grita pelo Léo. Ninguém responde. Eles estão todos na hora do rango. Sheng espia para a cozinha. Os lanches estão ali, prontos para serem devorados. Ele resiste, 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 até que ele joga tudo para dentro enquanto chora, pensando nas dívidas que ele quer pagar. Com essa comilança, ele desbloqueia uma nova habilidade, saliva poderosa. E isso é nome de poder, capaz de dissolver qualquer coisa. Ele acha ridícula, quer algo melhor. Mas é o que temos para hoje, Faro. Ainda assim, ele ouve o Léo sendo humilhado pelas broncas da dona, que quer que ele vá tirar a gordura para caber no caixão, enquanto os outros riem. Isso acende o modo raiva de Sheng. Ele aperta tanto o frasco de molho caseiro, daqueles sem aprovação da Anvisa, que espirra tudo na cara da mulher. A mulher se vira como um demônio. Sheng entra em pânico, se revela, faz aquela cara de cachorro abandonado. E num passe de mágica, o coração de pedra da mulher se derrete. Ah, ele é um fofo, um bebê, um anjinho, diz ela enquanto joga um pano para ele se limpar. Depois de se dar bem, ele puxa o Léo pelo braço, paga o rango para ele, enquanto a mulher se apaixona ainda mais por ele. Eles se sentam para compartilhar o banquete, até que Sheng pergunta: Léo, por que você não quer comer nada? E Léo, cabisbaixo, revela: eu tô liso, irmão, nem um centavo para um lanche. No entanto, Sheng apenas abre um sorrisão para ele e declara: deixa que é tudo por conta do papai Sheng. Léo fica na mesma hora com aquela cara de: isso é golpe ou é milagre? Sheng aponta para a promoção na parede que diz: beba 48 cervejas em um dia e a conta é grátis. Léo quase engasga: 48? Isso é desafio do Satanás, não do homem. Mas Sheng é um monstro. Ele joga uma garrafa atrás da outra para dentro como se estivesse tomando Gatorade. A dona do bar fica babando e pensando: meu Deus, ele é um deus grego que ainda bebe como um viking. Léo não consegue nem acompanhar o ritmo. Ele já ficou tonto com o cheiro das garrafas vazias, enquanto Sheng já mandou para dentro pelo menos umas 50. A mulher elogia: você é um monstro. Quer dizer, um monstro muito gato. Depois que Léo comeu até o último pedacinho de frango frito, Sheng puxa ele para a saída, mas a dona quer o pagamento. Sheng joga o trunfo: bebi 50 garrafas. Quer dizer, o bar é por conta da promoção, amor. Fica com as 2 garrafinhas a mais de gorjeta. A mulher quer brigar, até que ele lança o olhar 43, aumentando o seu charme a mais 100. Pronto, mulher conquistada. Eles estão liberados. Já na saída, Sheng revela seu grande segredo para Léo. Ou melhor, joga um migué. Fiz uma lipoaspiração, irmão. Léo quer chorar, mas diz: a máfia quer o seu fim, velho. A mulher é da máfia. Estamos na roleta russa. Mas Sheng é o nome que a máfia nem quer na lista. Ele ainda faz uma denúncia para a polícia, mostrando que o bar vende bebida falsificada. E assim ele se vinga do ex-chefe enquanto o dono joga o charuto fora. Irritado, eles se meteram com o cara errado, diz ele para seu capanga. Algum tempo depois, os dois estão na porta de uma loja de conveniência, compartilhando um lanchinho como 2 sem teto. Eles perderam o emprego, o dinheiro para mensalidade. Léo se desespera, mas Sheng, ele joga o cartão para cima e diz: relaxa, o papai cuida de tudo. Depois, ele ainda pede mais 10 tigelas de macarrão, como se o dinheiro nascesse nas árvores. Eles estão tentando parecer ricos enquanto estão duros que nem um pedaço de pau. Quando Sheng chegou para pagar a mensalidade, ele quase caiu para trás, o cartão quase zerado. Saldo insuficiente de aparecendo na maquininha como se dissesse: deu pra tu, irmão. E assim ele ficou chocado, enquanto Léo quase desmaiava junto. A longa fila atrás dele começa a murmurar:
O povo já estava quase pedindo R$ 2 para completar o pagamento. E ele é avisado de que tem mais 3 dias para acertar a conta. Ele se afasta, congela por um momento, puxa os próprios cabelos, estilo crise existencial, e se joga nas dúvidas. Meu Deus, o delivery de macarrão me faliu. Ele sabe que o sistema quer o seu dinheiro, como se ele tivesse uma árvore de dinheiro nos fundos de casa. Ele mesmo quer dar um fim nessa situação, até porque os pais estão tentando dar conta do tratamento da irmã, enquanto ele gasta tudo para encher o bucho. Enquanto ele surta, Tsuchiya e suas amigas vêm passando, o esquadrão das deusas do campus. Uma das garotas joga o radar para ele e cutuca as outras. Vocês viram o gato melancólico ali? Ele é um calouro que ninguém sabe nada sobre ele. Uma diz, com essa carinha ele nem deve dar moral pra gente. Coitada, mas Tsuchiya, a deusa que faz qualquer um gamar, essa sim consegue o que quer. Tsuchiya joga o cabelão pra trás, como se estivesse num comercial de shampoo. Diz às amigas que é hora de dar uma investida e se aproxima com um sorriso confiante mais 100. Eles trocam olhares, ele a reconhece. E os flashes das humilhações passadas vêm junto. O dia em que ela o chamou de porco inútil, sapo feio que nunca seria um cisne. Tsuchiya, a rainha do drama, joga o corpo pra frente, finge que escorregou, quase se joga nos braços dele para ele a segurar. Mas ele nem se moveu, ficou congelado como um picolé, enquanto Tsuchiya se espatifava na frente dele. Ainda assim, a mulher não desiste. Segura levemente no peito dele, porque é assim que se conquista, né? E diz, desculpe, é que me desequilibrei. Com a mão junto ao peito dele, ela consegue notar que o coração de Shang bate a 1000. Quase quer pular para fora. Ele deve estar gamado, ela pensa. Mas o que ela recebe é um olhar de Chernobyl. Nada de romance. Enquanto ele se afasta exatamente como se nada tivesse acontecido. De repente, Léo aparece chamando Shang. Ei, irmão, tava te procurando o dia inteiro, cara. Tsuchiya, confusa, se desequilibra e pá! Se espatifa no chão. As amigas não perdem a chance de registrar o momento para a posteridade, porque os grupos do WhatsApp estão cheios de memes assim. Tsuchiya, enquanto ainda joga um bracinho para cima para parecer que caiu de forma fofa, é deixada para trás pelo Shang, que ainda joga na cara. E isso grava para ela viralizar. Mas para de fingir que se machucou para aparecer. Você quer likes, mulher? Toda essa situação deixa Tsuchiya vermelha que nem um pimentão, quase explodindo de raiva. Por outro lado, suas amigas correm para junto de Shang como um bando de gatinhas atrás do raio de sol. Abandonada e sozinha, Tsuchiya fica para trás resmungando. Bruxinhas, Falciane! Enquanto uma multidão se forma ao redor do nosso herói. Léo, o escudeiro fiel, abre caminho para ele como um leão na selva. Eles atravessam o corredor enquanto os outros olham para Tsuchiya, que quer cavar um buraco e enfiar dentro, tentando disfarçar o riso para ninguém notar que estão rindo exatamente dela. Tsuchiya, que era a deusa do campus, caiu do pedestal. Mais tarde, os dois estão almoçando na academia. Léo pergunta se ele gostou da assistência que deu mais cedo, enquanto Shang nem consegue responder de tanta comida que ele mandou para dentro. Ele estava mais concentrado que um speedrunner nas últimas fases. Por fim, ele solta o garfo. Os talheres tremem nas mãos e algumas lágrimas escorrem pelo seu rosto, enquanto ele revela que quase não se aguentou de tanta emoção. A destruidora de corações caiu nos seus braços e ele ficou tocado. Eles mudam para o assunto das mensalidades e Léo se oferece para dar uma força, pedindo uma mesada extra aos pais se preciso. Mas Shang diz que já tem um plano. Ele puxa o celular e revela um anúncio que faz Léo perder o fôlego. É um torneio de mukbang, exatamente o que ele faz de melhor. Ninguém consegue vencer ele na arte de mandar para dentro. O sistema apenas se contenta em dar um lembrete das horas restantes até ele perder energia. Shang se posiciona na competição, sendo recebido por uma fila quilométrica de gulosos. Ele diz para si, eles que aproveitem enquanto ainda estão na competição, porque ninguém é páreo para mim nessa área.
Depois de 4 horas na fila, ele é chamado. Sheng se aproxima com toda a confiança que um comilão consegue ter. Ele joga um liquidificador na mesa, aumentando o drama, enquanto se prepara para preparar uma poção bizarra, que atraia o interesse do público. O show é iniciado pelo apresentador, que anuncia a competição definitiva: Diamante de Comida. A votação é online pelos espectadores e também pelo público presente, que recebe um aparelhinho para dar suas notas. Os que atingirem pelo menos 5.000 espectadores na primeira meia hora serão classificados, aumentando o tempo de transmissão, enquanto os 10 primeiros serão chamados para serem contratados como streamers. O apresentador faz a contagem regressiva. 3, 2, 1 e a competição começa. Neste exato momento, Sheng cai para a posição 700. Ele quase quer cavar um buraco para se enterrar. O corpo fica tenso, o sorriso é forçado. Ele quer parecer confiante, mas o resultado é um botox vencido. Ainda assim, ele já assistiu tantos streams de comida que sabe que deve ter um truque na manga. Ele joga o liquidificador na mesa como um superstar culinário para preparar o seu blend especial, que conquistará o coração do público. Mas ele nem esperava que alguém já estivesse copiando suas estratégias. Gao já joga um monte de alimentos bizarros junto, aumentando ainda mais o hype. O competidor da 17ª posição joga na panela uma combinação que deixaria o Masterchef correndo para se esconder. Wasabi em quantidade industrial, peixe fermentado enlatado com um cheiro que daria nocaute até num elefante, e uma rã fêmea viva. Ainda insatisfeito, ele acrescenta pedaços de tofu fedido para dar aquele tchan. E por fim, ativa o liquidificador. Depois de um momento de suspense, emerge um líquido verde radioativo que mais se parece com um chá de boldo que deu errado. Gao encara o copo como se ele contivesse o fim do mundo, enquanto é zoado pelos espectadores que mandam ele parar de frescura, apertando a coxa para se concentrar. Ele joga tudo para dentro num gole de coragem ou desespero. Já Sheng, que ficou ali com seus patéticos legumes na mão, nem quer saber dessa gororoba. Ele observa o show de horrores, traumatizado para sempre, pensando que engolir algo assim é um pacto com o demônio. Ainda assim, ele fica impressionado. É preciso muita determinação para dar conta de algo assim. Ele se recusa, quer vencer pelo estilo mesmo, não pelo estômago de avestruz. Então ele planeja preparar algo que seja pelo menos aparente, aumentando o impacto visual. Ele se lembra de um bicho da seda, enquanto um outro streamer joga na cara que ele é um fraco. Pequenas criaturas? Nada se compara às tripas frescas que estão na moda. Ele joga escorpiões africanos gigantes na boca como se comesse um pacotinho de fine, enquanto se delicia com os intestinos recheados. É preciso estômago para vencer essa competição. Ainda assim, o nosso Sheng quer vencer pelo coração, pelo charme. Ele é o queridinho das tiazonas. De repente, o apresentador se anima. O primeiro tempo chegou ao fim. A mulher que ficou em primeiro lugar já bateu 190 mil espectadores, mais que todos os outros juntos. Eles focam na mulher que nem fez nada demais. Apenas é linda demais. Apenas o seu carisma já faz o chat surtar de doação, enquanto o Sheng afunda na plateia das decepções. O que é um mero glutão comparado às estrelas que estão nascendo neste show? Diz o sistema, aumentando o drama. Derrotado, ele joga a toalha, ou melhor, joga para dentro o que ainda consegue, já que a comida é de graça, enquanto o prazo se esgota. Com apenas 3 minutos restantes, ele morde o garfo junto com a comida. Ele engole o garfo. Seu pânico é real. Ele quer dizer, isso não estava nos planos. De repente, um fogo de artifício na tela. Uma onda de doações aparecendo. A conta dele recebe um boom de presentes, aumentando suas visualizações. E assim, o fracasso se transformou em triunfo. Ou pelo menos, ele ficou conhecido como o cara que comeu o garfo. Vários espectadores se inscrevem e a popularidade de Sheng dispara como um foguete, enquanto a notícia de que ele comeu um garfo se torna o assunto do momento nas redes.
Com isso, Sheng percebe que talvez ele ainda tenha uma chance. Ele encara a câmera como se dissesse: "Vocês estão salvando o meu fim de carreira, família. Eu amo vocês." Todos os seus espectadores estão encantados, enquanto a garota dos corações, que se acha a rainha das streams, joga beijos para a câmera pensando: "Vocês estão me aplaudindo, seus bobinhos, enquanto, na realidade, ninguém é páreo para mim." Na cabeça dela, o pódio já é seu, enquanto ri como uma vilã de novela das 9. Mas o plot twist chegou. Os números de visualizações despencam enquanto o público a abandona para ir para o canal 213. Seu queixo quase bate na mesa. Ela quer saber quem é o desgraçado que ousou arruinar seu momentinho de glória. "Vocês estão me trocando por quê? Por um bife?" Ela resmunga, enquanto os números caem que nem um elevador desgovernado. Neste exato momento, Sheng, o rei do banquete e do garfo, joga um pouquinho de molho especial por cima do bife perfeitamente selado, enquanto o seu chat explode de entusiasmo. A garota perplexa se pergunta: como um bife atraiu tantos views? Sheng, enquanto mastiga como se o bife que ele come fosse a última refeição na Terra, diz: "Isso é apenas o aperitivo, família. O melhor ainda está por vir." Depois ele puxa o prato principal, que na verdade é o próprio prato, junto com o bife, o molho de pimenta e uma onda de mensagens que inunda o chat. E o que ele faz? Ele morde o prato como se ele também fosse comestível. A mulher quase desmaia, enquanto ele mastiga o objeto como se ele estivesse crocante. Depois, ele joga essa para o chat. Vocês acham que é real ou é falso? Alguns streamers o acusam de ser um impostor, enquanto outros, já veteranos, admitem que ele é o rei da transmissão culinária bizarra. O próprio Gal joga a toalha. Ele reconhece que o Sheng é um adversário digno. Ainda elogia o rival, mandando o chat dar uma moral para ele. O sisteminha também bate palmas. Belo truque, campeão. Felizmente, ele já é macaco velho na arte de enganar o algoritmo, já que ele passou o perrengue nas redes antes. Ainda assim, ele sabe que isso não é para sempre. Assim que o truque for desmascarado, ele será exposto. Por isso, ele quer surfar essa onda até o fim. Com um pouquinho de saliva ácida, ele se mantém nas paradas enquanto o chat é invadido por mensagens de spam tentando dizer que ele é um charlatão. E assim, o rei do bife de carne e de cerâmica se mantém nas luzes da ribalta. Pelo menos, enquanto o truque ainda engana o grande público. Eles o acusam sem parar, todos mostrando suas provas irrefutáveis de que ele é um grande farsante. Mas Sheng, ele joga o modo zen, se recusa a responder qualquer coisa e se deixa levar pelas ondas de ódio no stream, que é quase um tsunami de haters. Tipo, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. E assim ele termina o intervalinho em um honroso 7º lugar. Melhor que nada, né? Do outro lado, o chat da garota é atingido pelas mesmas críticas. Alguns a chamam de entediante, enquanto outros estão prontos para dar um escudo para protegê-la. A discussão pega fogo nas mensagens, enquanto ela faz aquela expressão de choro de atriz de novela. Pedindo para todos se acalmarem, ela diz: "Jantar é para ser um momento feliz, gente. Até o fim." Ainda assim, ela quer que ninguém vá embora e implora: "Vocês estão liberados para dar um rolê, tomar um ar. Mas voltem para me dar view, hein?" Curvando-se como se pedisse perdão a um samurai. Ela recebe o apoio do chat, que afoga os haters nas mensagens de amor. Mas sabemos que o coraçãozinho dessa streamer é mais falso que nota de R$3. Ela quer é o fim do Sheng sem dúvida. Seu patrocinador, o diretor Urine, bate na mesa com raiva. Ele quer saber o que aconteceu, onde ele errou, como ele chegou nessa situação. Enquanto a coitada da secretária nem faz ideia de nada. Alguém anotou a placa. Com o fim da primeira metade, os que estão abaixo da posição 30 serão eliminados, aumentando ainda mais a pressão na competição. O sisteminha pergunta para Sheng: "Mano, tu quer ir no banheiro para dar uma aliviada ou quer ficar para a briga?" Ele responde que quer dar uma saída para esfriar a cabeça. A cabeça, sei. De repente, um barulho sinistro faz ele dar um pulo. Quase se joga para trás.
ele se aproxima das cabines para saber se tudo está bem. De trás da porta, Sei aparece. Os dois trocam um olhar intenso digno de dorama. "O que você quer, esquisitão?" ela diz enquanto ele gagueja. Sei revela que é uma das competidoras. Até aí tudo bem, mas logo joga uma bomba. Ela provoca vômitos para se manter magra, sendo essa a única saída para se dar bem na competição. Isso é um assunto pesado, mas o humor nas mãos erradas faz ele parecer um plot de comédia. Com lágrimas nos olhos, Sei revela que se essa informação vazar, a carreira já era. Enquanto isso, Sei se enfia num lugar mais reservado que o banheiro das estrelas e ligou exatamente para Zero para exigir: "Quero todos os detalhes pessoais para ele até o dia 22 na sala de controle. Entendeu?" Zing deu um grito de surpresa que quase estourou os tímpanos de todos, principalmente quando ficou sabendo que as regras estavam para ser mudadas na última hora. O que é quase um buff de última hora para um personagem que quer dar a virada. Sei chega pessoalmente para fazer o pedido, porque e-mail é para os fracos. Ele é prontamente rejeitado, já que mexer nas regras assim é arriscado demais. Eles se encaram como dois samurais prontos para dar o golpe final. Ninguém quer dar o primeiro passo para trás. Sei engole o orgulho, enquanto o diretor se joga nas lágrimas, quase um dilúvio, exigindo que a produção mude tudo para atender às vontades da rainha. E assim, a DMC faz exatamente essa alteração nas regras, aumentando o peso do Starlight para classificação. Resultado: a enorme vantagem que Shang trabalhou tanto para conseguir desaparece num estalar de dedos. Thanos que nada. Sei que é o Thanos. Parece até um gol contra. Shang, que até então surfava nas mãos dos seus fãs, é puxado para trás pelo turbilhão das regras. Ele ainda acredita que o apoio de seus espectadores será suficiente, até que ele se vê despencando nas posições. Atônito, ele fica mudo por um momento. Depois solta um grito de desespero que daria um pavor até nos figurantes de um filme de terror. Isso joga em xeque o sustento de Shang. Ele quer dar um fim nas refeições malucas, para ninguém dizer que ele quer aparecer demais, enquanto o sisteminha fica buzinando que ele precisa tomar uma decisão. Mas ele é teimoso, ele quer pensar. A segunda metade já começou, ele ainda quer dar uma virada. Do outro lado, Sei sobe como um foguete. Com as regras a seu favor, os Starlights estão aumentando facilmente, aumentando seu poder na competição. Agora, ela é a rainha que ninguém consegue vencer, capaz de eliminar todos que atravessarem seu caminho. Sei ainda manda uma mensagem para Zura. Bota o exército de bots para cima do Shang. Ele bloqueou o seu caminho. Chegou a hora de contratar um esquadrão de bots para dar uma turbinada nas visualizações. Eles invadem a stream dele como um tsunami de nicknames vazios. Resultado: ele é acusado de contratar bots. Ele nem sabe que essa onda chegou e recebe até ameaças de cancelamento. Seu chat é um mar de mensagens exigindo que ele vá embora. Shang se desespera, quer se defender, quer dizer que é inocente, mas ninguém quer dar ouvidos. Ele é arrastado para fora como um vilão de novela. Ainda assim, ele se mantém de pé. Ele precisa dar a volta por cima na sala de controle. Um sujeito nos bastidores ordena que seus comparsas continuem mandando bots para ele. Salvar a vitória é prioridade, enquanto a cabeça de um jogador qualquer é um mero dano colateral. E é exatamente neste momento que um crachá dourado aparece na transmissão de Shang, mostrando que ele é um VIP, para o espanto de todos os veteranos que estavam prontos para puxar o seu tapete. A partir disso, ele quer que chova foguetes especiais para cima do Shang, e é exatamente o que ele faz. Os foguetes vêm um atrás do outro, aumentando os pontos Starlight nos minutos finais. Todos estão em choque, enquanto os adesivos de foguetes estão quase travando o chat. O doador é o Silvio Santos das doações. E o coitado do Shang quase desmaia de tanta surpresa enquanto ele gagueja um obrigado. Com essa onda de apoio, ele salta de forma épica para o topo do ranking, enquanto os foguetes estão quase atravessando o teto. A contagem regressiva zera, e é anunciado o fim da competição.
O protagonista nem consegue encerrar a live de tanta surpresa e diz que os resultados serão postados nas redes depois. Ele quer é se esconder para processar tudo. Ainda assim, ele sai comemorando, socando o ar como o Goku depois de vencer o Freeza, já pensando na saída para festejar junto com o Léo. De repente, ele vê um rosto familiar num carro parado na rua. Sei a cena para ele, toda fofa, chamando para dar um rolê. Ele, tímido demais, diz que já tem planos, enquanto Sei finge que tudo bem, sendo que por dentro ela quer dar um hard quit. Eles se despedem. Ele se sente grato por essa garota gentil, enquanto ela, assim que ele se afasta, range os dentes de raiva, prometendo que ele ainda pagará o pato. Na porta da escola, ele liga para Léo para ele dar um pulo até ele. De repente, uma silhueta sinistra se aproxima pelas costas. Demorou demais. Ele se vira, é Tsuchiya com um olhar cheio de deboche. Sabendo que ele é liso, ela joga na cara. O prazo para você pagar a mensalidade é amanhã, viu, gato? Tsuchiya ainda diz que ele nunca se livrará da pobreza, que ele será um sapo para sempre. Um sapinho, pois nenhum princesinho ele consegue ser. De repente, uma mão pesada a empurra, quase a fazendo dar um 180 graus. Furiosa, ela se vira para dar um show, até dar de cara com ele. Hugo, o homão imponente que joga um "tira suas mãos imundas de mim". Tsuchiya fica em choque, quase sem reação, enquanto ele acrescenta dizendo: "Ninguém quer a sua opinião". Depois ele se aproxima de Shang, enquanto o clima passa de um furacão para um dia de sol, e diz: "Se você estivesse passando por dificuldades financeiras, podia ter me contado, mas o que me irrita é você fingir que tudo está bem". Eles trocam um olhar intenso, enquanto Shang se dá conta de que ele sabe tudo sobre a competição de comida, exatamente na hora em que os resultados serão anunciados. Ao verificar as notícias, ele vê que a vencedora já foi anunciada. Enquanto muitos estão mandando parabéns para ela, um comentário joga a real. Ué, mas não era o outro que venceu naquele dia? Hugo, o melhor amigo que ninguém quer, tenta animar ele mandando um: "Você sempre será o número 1, no meu coração". Ele ainda acrescenta: "Se quiser desabafar, é só me dar um salve, irmão". Mas Shang é casca grossa demais para se fazer de coitadinho. Ele diz que o campeonato nem importa, contanto que ele pague a mensalidade. Ele recusa a assistência, enquanto dá um sorrisinho amarelo. Tsuchiya se aproxima, brava que ele nem deu moral para ela. "Você mudou", diz ela dramaticamente. Ele responde na mesma frieza que um pinguim na Antártida: "Eu nunca fui como ninguém que você já conheceu". Depois ele pega o prêmio, paga a mensalidade e ainda leva lancheal para almoçar. O famoso encontro dos boletos pagos. De repente o sistema joga um pop-up na tela. Ele acumulou tantos pontos que é hora de dar um upgrade. As telas virtuais se descortinam mostrando uma árvore de evolução que chegou até o ícone Ninho-Mãe, que faz ele receber a energia etérea, aumentando seus poderes para um negócio quase Super Saiyajin. O sistema espantado quer que ele vá para cima, quer que ele seja o maior, quer que ele mande tudo pelos ares. Mas ele quer é viver uma vida simples, trabalhando para se sustentar e sendo feliz na dele. Você quer o poder para quê? Quer que ele suba para a cabeça? Ele diz enquanto acena para Lancheal, que ele não via faz tempo. De repente, uma van suspeita para trás de Lancheal, um sujeito salta para fora e joga um pano com clorofórmio nela, que é arrastada para dentro enquanto Shang, ofegante, quase morre correndo para salvá-la. Depois de perseguir a van, ele consegue localizá-la. Agora ele se arrasta pelas sombras como um ninja, enquanto os seguranças armados estão na porta. Com o coração na mão, ele se pergunta: isso é uma ideia estúpida? Ou é exatamente o que um herói deve fazer? Tombado pelo seu sisteminha, ele verifica se não é a hora de usar um truque especial. Ele consegue invocar um ajudante, que é nada mais, nada menos que um insetinho espião. Isso quer dizer que ele quer contratar o mosquito para trabalhar para ele. Depois de extrair os feromônios de Lancheal, ele manda o besourinho dar um rolê pelo lugar para encontrar a amiga.
Com o besouro nas mãos, ele controla suas ações como se ele próprio estivesse junto. Depois, o pequeno inseto atravessa a janela, enquanto Lanchal é acordada por um banho gelado de surpresa, sendo cercada por um bando de capangas fortão que estão rindo demais para quem quer parecer ameaçador. E assim, a jornada para resgate é apenas o próximo episódio dessa novela cheia de zoeira, reviravolta e power-ups. Ela tenta gritar o mais alto que consegue, mas tudo que sai é um abafado. É que a coitada tá com a boca coberta para ninguém escutar. O careca, que é o cabeça dessa organização, ele é careca, mas a maldade cobre o que falta de cabelo. Faz um sinal para o capanga dar um fim nas manifestações sonoras. Logo um brucutu se aproxima pelas costas, mostrando a lâmina da faca, como se dissesse: se gritar é selfie para São Pedro. Com ela caladinha, o careca sobe o palquinho para dar seu monólogo de vilão. Ele joga a culpa para cima de Sheng. Isso tudo é culpa dele, por ele ser o namoradinho dessa moça, diz ele, enquanto o batedor, que espionava tudo, transmite a situação para seu mestre. Mas, pá, o batedor é morto, confundido com um mero pernilongo, exatamente na hora que ele ia dar o furo para Sheng. Sheng sente o impacto dessa morte súbita como se perdesse um membro do próprio corpo. Ele se culpa demais por ter vacilado, mas já era. É hora de dar o troco. Com as últimas informações que o batedor mandou, ele sabe que Lanchial está no quarto andar, enquanto os seguranças estão nos andares de baixo. Invadir pelas escadas? Jamais. Ele quer um resgate 5 estrelas, puxando os cabelos de raiva porque ele ainda quer que o penteado fique nos trilhos. Ele se pergunta o que fazer. De repente, ele se lembra de um cartão que ele guardava na carteira. Ele joga um salve-me secretária pelo telefone. A secretária, aquela que quer um vale-coxinha junto com o pagamento, quer saber o que ele quer. E ele joga a braba, quer a planta do prédio. Depois de receber o que quer, ele se joga pelo esgoto. Exatamente, pelo esgoto. Enquanto briga com o seu sisteminha que quer dar uma rota melhor para ele. Com a lanterna do celular na mão, porque ele é um herói low budget, ele atravessa os túneis. A umidade bate nas canelas enquanto ele se aproxima do lugar onde Lanchial é mantida refém. De repente, ele se depara com destroços bloqueando o caminho. Ele quer chorar? Quer. Ele quer dizer um grande lascou! Ainda assim, ele recebe uma videochamada de Lanchial. Ele atenderia até se o WhatsApp travasse. Do outro lado, o chefe, que cobre o rosto com uma meia calça, fashion demais, revela que a namorada de Sheng, que ele jura que nem é namorada, está nas mãos dele. Sheng diz: primeiro, ela não é minha namorada. O vilão joga um: cala a boca, moleque. Ainda revela onde estão, enquanto o avisa para ele não chamar a polícia, ou ele mandará o pacote pelo Sedex. De repente o teto range, as pedras se soltam, ele despenca, cai junto com tudo para um lugar escuro. Ele bate o bumbum no chão, se levanta, se sacode. Olhando para cima, ele consegue notar a estrutura do prédio. Com o coração quase na saída, ele se anima e pensa: é exatamente aqui. Sheng se comunica com o seu sisteminha. Ele quer preparar o ninho de poder. De seu corpo, um raio de energia azul é liberado, atravessando os andares enquanto faixas virtuais descem pelas paredes. É o fim para os vilões. O sistema informa a Sheng que ele precisa de 3 sessões para completar o seu puxadinho de luxo: a câmara, o berçário e o armazenamento de alimentos para a colmeia. Isso tudo deve ficar em harmonia com o clima e a geografia do planeta. Nada de colmeia nas dunas de areias fritas ou nas calotas polares. Primeiro, o sisteminha faz uma varredura para obter os dados geográficos. Ele quer um lugar que seja o melhor dos piores. A planta da colmeia é mais complexa que o esquema para colar na prova de matemática. E se ele quer colocar a colmeia ali, ainda precisa considerar um pequeno detalhe. Ele é um pouquinho, instavelmente pesado, se é que me entendem, andando pelo lugar com a graça de um elefante de patins.
ele faz algumas medições nas paredes e verifica a resistência. Depois joga tudo no seu queridinho, que faz os cálculos para ele. E o resultado? Encontra um ponto perfeito para dar tudo errado. Exatamente o que ele quer. É exatamente essa a ideia. Se o lugar é instável, ele quer ele assim. Seu sisteminha diz: tem certeza? Você quer se enterrar junto com ele? Enquanto ele verifica que suas reservas de gordura estão à beira da extinção. E ele quer saber o que acontecerá se ele falhar. Resposta: ele bate as botas. Simples assim. Mas Sheng é o MacGyver da gordura. Ele já sabe exatamente como se dar bem. Seu ponto escolhido fica exatamente 17 metros acima de Lan Xiao, aumentando o grau de dificuldade para ele se exibir. Com tudo posicionado, ele prossegue para atualizar a colmeia. Ainda que o lugar vá desabar, ele quer que seja um desabamento estrelado, cena de cinema. Com um aceno, ele faz a energia explodir para todos os lados, enquanto o alarme de gordura do sistema entra em pânico. Gordura sendo extraída demais. Nível crítico. E ele quer é mais. Com a velocidade de um raio, bem gordinho. Ele atinge 20% de conclusão, enquanto os escombros caem na cabeça dele. Seu corpo já quer dizer adeus, e ele querendo dizer vou ficar. Ainda assim, ele se recusa a parar, determinado a completar o que ele começou. Custe o que custar. Blocos de concreto, vergalhões, tudo caindo. Seu sistema quer se autodestruir para ele se poupar. Mas ele consegue dar uma virada nos 45 do segundo tempo, aumentando suas reservas de gordura exatamente enquanto os escombros vêm para ele. A construção é retomada. Ele ficou surpreso na competição de comida. Quase nem comeu. E ainda assim acumulou gordura suficiente para essa empreitada, enfiando até um pouquinho de concreto na boca para completar. Isso revela que qualquer coisa que tenha energia é um ponto de gordura em potencial. Com um sorrisinho satisfeito, ele revela o verdadeiro poder de sua habilidade. Seu sisteminha o elogia. Você é um gênio da gordura visceral, mas o avisa que ele quer dar conta de tudo enquanto se despedaça. Devido ao esforço, ele cai de joelhos. Dói pra caramba, ele se retorce. Mas o método deu resultado. Com um último delicioso pedaço de metal, ele se levanta, provando que é o rei da gordura. Logo depois, a colmeia alcança 70% de conclusão. Isso quer dizer que estamos quase vencendo o chefão. O sistema, que é um fofo que quer o melhor para ele, diz que tem uma ideia para salvar Lan Xiao, que já estava quase pedindo um delivery para São Pedro. Sheng se impressiona. Caraca, o robô é mais esperto que o Neymar na hora de cavar um pênalti. No prédio abandonado, os sequestradores estão concentrados. Jogando carta, truco, pôquer, uno, ninguém sabe. A garota, amarrada na cadeira, chora, enquanto se pergunta se o resgate chegou junto com o lanche. De repente, o chão começa a tremer. Um dos bandidos joga suas cartas para cima. Caracoles, que bagulho doido é esse? Pegamos um trem ou um terremoto? A lâmpada pendurada balança para cá e para lá, como se estivesse dançando Macarena. Eles se levantam prontos para dar o fora, enquanto o lustre se espatifa no chão. E eles vazam correndo, deixando Lan Xiao para trás, coitada. Ah, bichinha. Neste momento, o prédio desaba. Um carro corta a rua a toda velocidade enquanto Hugo diz ao telefone: já entendi tudo, né? Ou quase eu acho. Com uma expressão confusa de quem quer saber se o seu GPS ficou doido, ele se pergunta se é enjoo ou se o lugar que ele escolheu para parar é que é instavelmente bizarro. Para o seu espanto, o prédio desaba exatamente na hora que ele chega. Ele quase leva uma tijolada na cabeça. Ainda assim, ele escapa correndo para se proteger junto às demais formigas trabalhadeiras. Depois que a poeira se dissipa, Sheng emerge dos escombros como um fênix da demolição. A única parte que ficou de pé é exatamente o cômodo onde Lan Xiao estava. Ele a envolve com um escudo que nem o Superman. De acordo com seus cálculos, porque ele é um gênio nas horas de aperto, o lugar era um beco sem saída, aumentando as chances de ela ficar a salvo. Ele verifica os bandidos desmaiados, porque eles perderam o game, enquanto Lan Xiao, ainda inconsciente, é resgatada pelo nosso herói.
Com um abraço aliviado, ele diz: "Meu coração quase deu um reset." Depois ele se culpa por tudo que aconteceu, né? Tadinho. E pede desculpas enquanto a polícia chega para dar um basta nessa festa. Eles prendem os bandidos, confirmam a versão de Shang, que ele estava atrás de resgatar a mulher que ele quer chamar de crush. E por fim se voltam para Hugo. "O senhor viu algo suspeito?" diz o policial enquanto ele joga um olhar desconfiado. Hugo fica em silêncio por um momento. Depois diz: "Eu apenas vi o prédio desabar, nada demais." O policial fecha o bloquinho de anotações e quer verificar o nome do dono do terreno. Mas o jovem herdeiro diz: "Deixa pra mim, policial." A polícia o adverte: "Isso é obstrução de provas." Hugo, cheio de moral, puxa a carteira e revela que ele é o dono do terreno. Na verdade, ele já estava para ser demolido. Foi o destino que deu essa ajudinha. Ele ri ao esclarecer a situação. Ninguém se feriu, exceto os sequestradores. Eles é que se deram mal. É exatamente como parece. O policial diz que já é da velha guarda, que já viu de tudo, mas isso é demais até para ele. Ele pede que os jovens entrem na viatura. Eles já estão pensando: "Eita, deu BO pra gente?" Mas é apenas uma carona de graça para eles voltarem para a escola. Ufa! Dentro do carro, os três estão espremidos no banco de trás, num silêncio que daria para cortar com uma faquinha de plástico. Shang pede desculpas para Lan Xiao, de novo, enquanto ela diz que tudo bem, que na verdade ele deu um up nas emoções. Eles passaram por tanta coisa que até estão mais próximos, ou quase. O rapaz, enquanto agradece Hugo, recebe um olhar atravessado da garota, que sabe que o herdeiro é tudo, menos um santo. Hugo se pergunta se ela merece um pedido de desculpas ou se ele quer é dar um fim nessa situação. Eles trocam olhares afiados enquanto Shang ri sem graça. É, que climão, né, gente? Mais tarde, o presidente do conselho estudantil bate na mesa com toda a moral que só ele acha que tem. Desta vez, não podemos vacilar. A Ivy League quer nos dar essa moral de receber um aluno para intercâmbio. Com a reputação da Escola Profunda da Certeza, porque ninguém sabe o nome, em jogo, ele quer tudo nos trilhos. Sushia puxa saco do Hugo, passa um pó para retocar a maca enquanto faz que sim com um aceno de cabeça. Ela quer parecer a Santa Maria das Causas Nobres. Até que um carro de polícia passa correndo a toda velocidade, joga um vento nos seus cabelos, que se despenteiam, aumentando seu grau de raiva. Sushia espia tudo enquanto o policial fala com o grupo, já de orelha em pé, para encontrar o próximo escândalo. Com um sorrisinho malicioso, ela diz que ele é apenas um azarado que atravessou o caminho de Yu. A mulher aponta para ele: "Um aluno envolvido com a polícia! Que escândalo!" Preocupada, a presidente quer saber se Sushia o conhece. É exatamente essa a chance que ela esperava. Sushia diz: "Sim, ele é um que vive na sombra dessa garota Lan Xiao. Ele é o fim da picada." Ainda acrescenta que ele é amigo de Hugo, que cá pra nós, ninguém quer por perto. Hugo encara tudo com um olhar de pouca paciência e pensa: eles estão manchando o nome da nossa instituição. Um espirro corta o ar na casa de Shang, que ficou espirrando o dia inteiro. Ele se pergunta se estão fofocando pelas costas. Seu celular apita. Uma nova notificação. É o convite para a cerimônia de recepção dos calouros. Só pelo texto ele já sabe que será um jantar chiquérrimo. Com essa ideia na cabeça, ele vasculha o guarda-roupa para encontrar algo que ainda sirva. Encontra um presente dos pais, que ele guardava para essa ocasião, junto com uma foto mostrando ele todo arrumadinho. Ao se vestir, ele se dá conta que o terno ficou um tanto estranho. De repente, a barriga dele incha para frente como um balão. Os botões voam para todos os lados. Ele fica chocado, pensando: "Meu Deus, o que é que aconteceu?" Com dificuldade para se mover, quase rolando, ele consegue chegar ao banheiro, onde houve barulhos altos. Mais tarde, ele sai da cabine, depois de ter botado um ovo. Sim, um ovo. E quando ele chocar, ele receberá o poder de dominar o mundo. Shen suspira e diz: "Gente, ninguém quer dominar o mundo.
A gente quer é paz, um lanchinho e ninguém na nossa cola. O dia segue. Ele está de volta à escola como se nada tivesse acontecido. Um pouquinho mais pesado depois que o gordinho chegou junto para dar um up. Enquanto isso, o representante da turma, o fofoqueiro da sala, se morde de raiva porque estão sempre, 100% do tempo, falando de Sheng. Ele pigarreia para puxar o assunto para ele. Entra na conversa dizendo: vocês estão falando de... o que exatamente? Ele se lembra de que eles tinham comentado sobre uma camiseta de edição limitada, exatamente a que ele escolheu para usar hoje, para provar que é um formosão que faz presença. Eles até dizem que combina com o cabelo dele, mas que o tamanho é um pouquinho grande demais, quase um lençol. E logo em seguida, é claro, o assunto já é o Sheng de novo. Ele se vira todo emburrado, enquanto o seu celular apita. Ele verifica e quase desmaia. É uma foto daquele aluno irritante da noite anterior. Ele se pergunta: será que ele chegou no carro da polícia na porta da escola? Como o Hugo estava junto, ele já faz suas teorias. Peguei ele na mouse trap. Mas do outro lado, Sheng permanece sereno, refletindo nas possibilidades que o seu ovo proporciona. Neste momento, o representante se aproxima a plenos pulmões e exclama: a escola não é terra sem lei. Ele quer que todos se lembrem que os céus estão de olho nas travessuras. Alguns até cochicham, o sinal bate, o professor entra e a turma se joga nas carteiras. Ainda assim, o representante não quer dar o assunto por vencido. Ele quer que Sheng seja exposto, quer que ele seja punido, que tenha uma advertência disciplinar. Quer provar que ele é um arruaceiro, que não merece estar na mesma turma que ele. Sheng, coitado, nem sabe o que ele aprontou para tanto. Ele se lembra do primeiro ano, quando puxou a calça do colega sem querer, mas ele foi perdoado na mesma hora. Do segundo ano, quando ele convidou o Lanchial para jantar junto com o grupo, pedindo nada menos que 6 lagostas, enquanto o coitado do representante quase desmaiava com a conta. Depois, os dois acamparam junto, compartilharam a mesma barraca, e a cueca do Sheng caiu na panela enquanto ele preparava um lanchinho. Ele jura que não foi de propósito. No fim, ele chegou à conclusão de que é exatamente sua bela presença que atrai tantos inimigos. Com 10 minutos para o fim da aula, o representante já se prepara para dar o golpe final. Ele quer expor o Sheng, quer que ele seja chamado na frente de todos. Mas o professor joga um plot twist. Ele diz que ainda quer dar um anúncio. Ele sorri, como se já soubesse exatamente o que viria. Todos se ajeitam nas carteiras, prontos para o grande escândalo. Mas o que ele diz é apenas: próximo feriado será semana que vem. Frustrado, o representante quer desaparecer, enquanto os outros comemoram o fim das aulas. E para completar, ele se levanta e Sheng já deu o fora. Ele quer dar o fora antes que o assunto vá para ele. O representante sai correndo atrás, enquanto o corredor se torna o seu próprio reality show. Forçando as pernas, ele sai na velocidade do Flash pelos corredores. Empolgado para que seu inimigo se ferre, ele passa pelos outros alunos como um furacão, quase mandando eles pelos ares. Afinal, ele esperou anos por essa chance. Para ele, não é pelo dinheiro das lagostas, nem pelas calças puxadas mostrando suas cuecas estreladas, é pelo bem da turma. Quem vê até jura. Ao virar a esquina, ele chegou ao seu destino quase sem fôlego, como se estivesse correndo uma maratona para salvar o mundo. Logo atrás daquela porta, ele quer o seu momento de glória. Ele gira a maçaneta dramaticamente, quase que com um raio de luz celestial aparecendo. Mas, surpresa! Ele se depara com 2 figuras. Ao lado do professor, Sheng. Ué, que coincidência, né? Diz Sheng, enquanto o coitado do representante quase engole a língua. Ainda gentil, ele oferece um copinho d'água para ele se acalmar. Devo estar louco, ele murmura tentando se recompor. Enquanto isso, nas ruínas do prédio que desabou, um homem estende a mão para o céu, como se ele pudesse inalar uma nova respiração de poder. O representante ri, cheio de desdém. Seu fim chegou, ele caiu na armadilha. Mas exatamente neste momento, o professor corta o barato. Você acertou em cheio!
e puxa um banner que chegou da delegacia mostrando que Sheng prendeu um bando de criminosos. Eles serão os heróis do colégio. Com orgulho na sola do sapato, o representante é forçado a exibir o banner junto com o Sheng. Eles posam para a foto, o Sheng, com um sorrisão de influencer, enquanto o coitado quer se enterrar, enquanto os outros sacam o celular para dar muitos likes nas redes. Com suas conexões, ele é quase obrigado a publicar o momentinho nas redes, enquanto o professor avisa que ele quer dar uma olhadinha nas redes depois. Isso é que é um pesadelo. Ainda assim, o Sheng, que é um fofo sem noção, acha que ele é um amigo que se importa. Ele sai atrás, tentando puxar assunto. Você quer ir para a festa? Vai estar cheio de gente importante. Até o meu influenciador preferido. O representante se enche de raiva. Você quer é me humilhar ainda mais. Sheng quer se defender, mas o coitado já deu meia volta, vazando pelo corredor, enquanto ele fica sozinho, assim como o coiote depois que o Papa Léguas escapa. A noite cai. Chegou a hora da festa. Sheng entra. E a boca dele quase bate no chão. Tudo é chiquérrimo demais. Todos estão arrumados como se estivessem num Oscar. Eloquentes, cheios de estilo. Enquanto ele é o mero forasteiro que caiu de paraquedas. Seu olhar é atraído pelo buffet, que é um banquete digno de um rei. Ou pelo menos de um influencer que quer aparecer nas redes. Comida para dar e vender. Enquanto ele se pergunta se é assim que a alta sociedade vive. O mordomo diz para ele se jogar na festa como se o fim do mundo estivesse chegando. Ele quase deu um mortal para trás de tanta alegria. É pura felicidade para ele, que ataca o banquete como se ninguém estivesse olhando. Enquanto isso, em uma sala privada, uma jovem se arruma como se estivesse para o Met Gala. Passa a maquiagem com tanta concentração que até o espelho ficou tímido. Veste o seu melhor look de mulher fatal, pronta para brilhar como uma superstar de reality show. Com um sorrisão de dar inveja nas revistas de fofoca, ela recebe os convidados como se a festa pertencesse a ela, o que na cabeça dela é exatamente verdade. Um dos representantes joga uma pergunta espinhosa. É verdade que o campeão já está escolhido? Depois de dar um golinho na taça, porque ninguém é de ferro, ela diz: "Isso é ao vivo, queridos, nada é armado." Depois, pede para avisar o chefe que o estoque de comida já chegou ao fim. O coitado quase infarta. Mas quem é que comeu tanto assim? Foi um T-Rex disfarçado. A plateia, que até chegou de dieta, já ficou com fome de tanto que ele mandou para dentro. Um streamer de gastronomia se aproxima e se apresenta. "Olá, sou o Comilão Gamer. Quero uma parceria." Eles queriam o CEO, mas o estilo do Sheng é muito melhor. Ele é o rei do banquete. Eles estendem o cartão, que revela que ele é o diretor da empresa de alimentos, enquanto a coitada da Sei nem consegue dizer um simples não. O tio da mulher deu o maior duro para contratar essa parceria, e ela quer dar fim a tudo. Com um mero toque, ele cora igual um pimentão. "Perdi algo no estacionamento. Quer me ajudar?" Ele nem pensa. O coração já deu um pulo. Claro, eles seguem até o estacionamento escuro, enquanto ele acende a lanterna para encontrar o colar da família. Porque ele é um lord, né? A mulher observa nas sombras, junto com dois capangas que estão prontos para dar o clique que arruinará o coitado. Assim que ele me empurrar, nossa carreira decola. Mas o que aconteceu? Ele diz: "Achei, é isso que você quer?" Enquanto a mulher cai sozinha como um saco de batatas. Eles disparam suas câmeras enquanto ele joga os braços para frente para ajudar. Tarde demais. Sheng se vira para trás e os dois capangas mandam um joinha que é quase um deboche. A mulher quer desaparecer na mesma hora, já que nem o golpe deu certo. De repente, Sei é empurrada para o lado enquanto o carro atrás se abre como uma porta. Dele sai uma mulher, irritada, quase como se dissesse: "Vocês estão na minha vaga." A streamer quer saber: "Quem é você na fila do pão?" Hugo joga um: "Gente, pelo amor de Deus, ninguém quer o drama das Kardashians." Ele puxa o talão de cheques, faz um pix de $500 mil para calar a boca dos paparazzi idiotas que aceitam na hora, pegam o dinheiro e vazam junto com Sei. Sheng fica encarando a mulher pensando: essa mulher é um NPC com skin lendária, certeza."
Depois ele fala para Hugo que ele sabe exatamente quem ele é. Hugo, que acha que o Shang é um mero capanga, se espanta. Como ele chegou nessa festa chiquíssima com essa roupa que cheira a pernilongos? E joga um outro cheque para ele se arrumar. Compre algo que presta, pelo amor de Deus. Depois, ainda joga um deboche. Eles nem ganhariam essa grana num ano. Shang pega o cheque e amassa ele nas mãos como se ele valesse nada. Mas sabemos que ele quer é dar o troco. E o sistema, que é o melhor amigo dele, ainda joga um. Vai usar ou não, queridão? O dinheiro faz você ser o que quiser, diz o Hugo, enquanto ele se afasta cheio de marra. Neste momento, Shang quer dar o troco. Ele diz: sisteminha! Faz um macaco para ele se dar mal na frente das gatinhas. É infantil? Sim. É engraçado? Muito. Eles aguardam o melhor momento e, pau! O macaco ataca. Hugo sai correndo, gritando pelas calçadas enquanto os seguranças correm atrás para salvá-lo. Shang observa tudo satisfeito. Depois, enquanto Hugo cambaleia até o carro, ele se dá conta de que os pneus sumiram. Ele grita: quem levou os pneus do meu carro? E Shang passa de scooter, mandando um tchauzinho debochado. Hugo quer que ele pare para acertar as contas, mas ele é parado por uma mulher cheia de atitude. Quer brigar na saída, é? Vai pra delegacia junto. Ainda assim, ele quer dar um fim naquilo, até que a mulher se aproxima e pá! Um chute na barriga que joga ele para trás, espumando de raiva, ou espumando literalmente. A mulher se afasta, satisfeita, enquanto Shang fica chocado pensando: mas quem é essa mulher? Uma super-heroína? A mulher gato? A viúva negra? Bom, essa história chegou ao fim, por enquanto. Então, se você quer uma parte 2 para saber qual é a desse ovo que ele botou, ou se ele ainda vai pegar alguém nessa história, não deixa de pedir aqui uma parte 2. Deixa o seu like, se inscreve no canal e se torna um membro para apoiar o nosso trabalho. Comente alguma coisa aqui embaixo para mostrar que quer que continuemos essa jornada. E enquanto espera o próximo episódio, vá dar uma olhada nos outros vídeos que estão aparecendo na tela. Eles estão muito bons. Enfim, um forte abraço e fiquem com Deus. Valeu!